Sejam muito bem-vindos a mais uma temporada da minha série A Natureza de Receber. Dessa vez, como vocês já podem notar, a gente está num ambiente que eu sou completamente apaixonado, que me traz uma paz, um aconchego, que me traz uma lembrança de infância muito grande. A gente está no campo, a gente está na serra. Então essa temporada é sobre isso. É sobre campo, é sobre fazenda, é sobre sítio, é sobre casa que acolhe, é sobre jardim, é sobre estar envolvido pela natureza em casas que trazem todas essas lembranças maravilhosas de infância, que pelo menos no meu caso traz muita lembrança de infância. Então a gente vai ver muito pomar, a gente vai ver muita flor, a gente vai ver muito jardim, vamos pisar muito na grama, além da gente entrar no quarto de hóspede para saber como a nossa anfitriã, o nosso anfitrião gosta de receber os hóspedes. A gente vai entrar na cozinha para saber os sabores da casa, qual é a receita que marca muito. A gente vai entrar no louceiro e vamos montar uma mesa linda nessa temática de casa de campo, com essa liberdade poética que eu acho que o campo traz pra gente criar mesas lindas e cheias de bossa, cheias de personalidade, cheias de leveza. A gente vai fazer alguns programas com as nossas anfitriãs. O que elas costumam fazer com os hóspedes? Seja andar de quadriciclo, seja botar a mão no barro, colher flores, fazer pizza. Então se preparem, que a temporada Casa de Campo da Natureza de Receber está simplesmente maravilhosa, deliciosa de assistir. E eu tenho que começar aqui em casa de uma forma que é como eu acredito que eu gosto de andar no campo. Eu gosto de sentir a terra, eu gosto de pisar na grama, eu gosto de me conectar com a natureza. E essa vai ser uma temporada sobre conexão, sobre verdade, sobre raízes, sobre essência, sobre o que realmente importa. São casas que foram construídas para construir essa história de família, de fim de semana, de aconchego, de união, de fortalecimento dos elos e de reconexão com a natureza. Se preparem para escutar muitos cantos de pássaros. Então sejam muito bem-vindos ao Natureza de Receber, Casa de Campo. Mas essa temporada, todo o episódio começa com um belo de um café da manhã, onde as minhas convidadas me recebem para tomar um café com elas. Então eu quero convidar vocês para vir tomar café comigo agora e conhecer um pouquinho da minha natureza de receber aqui na minha casa de campo. Gente, eu montei essa mesinha de café da manhã aqui nesse ambiente que eu acho que é uma delícia, debaixo dessa árvore de aroeira, dentro do jardim. As minhas louças aqui da serra, todas elas têm uma pegada mais botânica, da flora, da fauna, coisas que remetem às frutas. Eu acho que é um ambiente que pede tudo isso, né? Eu acho que tem a ver. Agora, o mais especial dessa mesa é esse arranjo de azaleia que eu fiz com essa peça, que foi uma das peças feitas pela minha mãe. Vocês sabem que a minha mãe fazia cerâmica e é uma grande honra e um grande privilégio poder tomar um café olhando para uma das peças dela, para uma das criações dela, que sempre tem flores, porque vocês sabem que a minha maior conexão com a minha mãe é através das flores. Então agora está na hora de vocês conhecerem o buffet que eu faço aqui na minha casa de campo. Eu gosto de montar o buffet de café da manhã sempre aqui. E esse daqui está muito especial porque eu resolvi fazer esses arranjos de azaleia. Eu acho que essa daqui é uma dica muito bacana para casa de campo. Porque às vezes a gente vem no final de semana, demora 1, 2 finais de semana para voltar e as flores foram embora. Dificilmente eu uso flor de corte em casa de campo. Eu prefiro usar realmente esses vasinhos. Então aqui são vasinhos de azaleia que eu fui colocando nessas peças de madeira. Botei esse acabamento de musgo em cima, que aí você vai molhando. Ela dura muito tempo e depois a gente planta no jardim. Então vai ter o cantinho da azaleia aqui em casa, que essas todas vão ser reaproveitadas. Vamos falar agora desse buffet. Primeiro, que eu acho que é uma dica muito maravilhosa para vocês, é ter esses porta-frios
com gelo. Então assim, a gente serve café normalmente aqui em casa a partir das 8 da manhã, mas tem gente tomando café 11. Então esse tipo de peça é muito maravilhosa porque mantém tudo fresquinho, tanto os frios como as frutas. Essas peças, além de tudo, são lindas. Eu acho que tem tudo a ver com esse meu universo de campo, com essa casa com muita madeira, com muita pedra. Eu começo meu café da manhã sempre com umas frutinhas. Eu amo sempre colocar hortelã para dar esses acabamentozinhos na bandeja de frutas. E aqui na bandeja de frios, eu coloco esse alecrim, que fica um charme, né? E aí eu gosto de uma mesa bem preenchida, porque eu acho que isso que tá o charme na hora de você vai construir um buffet. Botei essa cesta, que pode ser uma cestinha de pão. Olha que linda, também tem um passarinhozinho. Coloco umas frutas que não necessariamente precisam estar resfriadas. Quem quiser uma maçã, quem quiser uma manga, uma romã. Ou minimamente para decorar o café da manhã. E aí eu gosto sempre na serra, principalmente por conta dessa história de mosquinha, de inseto, ter essas peças que tem essas telas que eu acho que além de linda, ela tem uma questão de uma funcionalidade. Eu gosto sempre de deixar uma tábua, a gente pega o pão que a gente quer com o guardanapo, porque outras pessoas também vão pegar esse pão. E aí a gente corta a nossa fatia, devolve e dessa forma a gente mantém isso daqui para todo mundo poder usar. Eu gosto sempre de ter um bolo no meu café da manhã. Esse daqui é um bolo de laranja que eu sou completamente apaixonado. E aí essa parte de cestaria em campo, eu sou completamente apaixonado. Vocês depois vão ver no meu loceiro que eu tenho algumas opções de boleira, porque eu acho que, gente, campo, fim de semana, não adianta. A gente vai receber na nossa casa de campo. O café da manhã, o almoço, o jantar é o acontecimento. Então, assim, a gente vem para comer praticamente. É uma delícia ter um bolo no café da manhã. Normalmente, num fim de semana grande, eu tenho umas 2 opções de bolo. E aí aqui, eu gosto de deixar isso daqui porque eu acho que é uma coisa prática. Granola. Então a gente deixa esse potinho de granola que já fica guardado na cozinha para todo final de semana a gente usar esse potinho. Achocolatado, biscoitinho de água e sal que as pessoas gostam. Aqui são os meus famosos iogurtes, então vocês já conhecem do barco, lá no barco eu uso naquele potinho pequenininho, aqui eu uso nessa bandejinha que eu acho a coisa mais linda do mundo, que tem o iogurte, a granola, o mel e a frutinha picada, essa meleira, coisa mais linda do mundo. Aí eu acho que faz toda a diferença para você montar um buffet, você esconder o produto e principalmente a marca. Então, por exemplo, eu tenho pavor a ver copo de requeijão. Olha só isso daqui. Que fofo. O copinho de requeijão tá aqui dentro. E aí a gente tem sempre a espátulazinha próxima para você servir o requeijão. É um mimo que você faz, que você cria todo um ambiente muito mais charmoso e muito mais sofisticado, mais simples ao mesmo tempo. Porque eu acho que a palha traz isso, a madeira rústica traz isso. Eu acho que serra, eu prefiro um estilo mais simples, não necessariamente não é sofisticado. Outra coisa que eu amo também são esses potinhos que eu tenho, tá vendo? Que aí tem essa colherzinha e é para Nutella. Aí eu coloco uma geleia. E isso também é uma coisa que você guarda na geladeira ou você guarda na despensa e o final de semana inteiro você usa. E aqui, chia, você poderia ter farelo de aveia, você poderia ter o que você quiser. Eu acho que cada um tem seus gostos de café da manhã, cada família tem suas preferências. Outra peça que eu amo para café da manhã são essas peças para servir mamão papaya. Então quem gosta do mamão já leva a peça direto para a mesa e já se serve. Queijeira sempre coberta, porque eu acho que é importante para proteger. E aí eu sempre faço no canto depois uma bandejona, que essa daqui também eu sou completamente alucinado nessa bandeja do passarinho, com as jarras. Então tem jarra de suco de laranja, que é a coisa mais linda, que é essa jarra de laranja que eu ganhei das minhas amigas Anata. E a gente coloca aqui uma jarra com água, poderia ser um outro suco, chá, leite, quem gosta de leite quente seria uma terceira garrafa, e café. E eu, vocês sabem que eu amo tudo com gelo, então tenho sempre um baldezinho de gelo na mesa. Mas eu acho que é isso, gente, é arrumar tudo bem arrumadinho, se lembrar sempre de ter os apoiadores de talheres, para os talheres não ficarem soltos na mesa. Então esse daqui é um pegadorzinho de frios. Aqui eu gosto sempre de colocar, por exemplo, a manteiga. Eu coloquei ela nessa manteigueira, mas eu botei esse suporte de ratã também para apoiar a espátulazinha.
Agora vamos chegar de papo, porque eu realmente vou tomar meu café da manhã e vocês vão sentar comigo na mesa para tomar. E essa temporada vai ser muito sobre essas conversas, sobre essas conexões. Tem uma conversa em volta da mesa. As minhas convidadas vão me receber para um café da manhã na casa delas, preparado por elas, com a natureza delas. E então vai ser muito gostosa, porque realmente a gente vai ter uma oportunidade muito grande de realmente mergulhar um pouco mais na intimidade, nas histórias, na essência, nas raízes de cada uma das nossas convidadas. Olha isso, que lindo. Canto dos pássaros. Gente, estar na natureza para mim é muito, muito, muito maravilhoso. E café da manhã na serra, eu acho que é muito isso, né? É aquele café da manhã que leva horas. E como eu sirvo café da manhã aqui em casa, eu prefiro que toda parte quente o hóspede ou que a família peça na hora quando está sentado na mesa. Porque eu acho que quando a gente faz, por exemplo, um ovo mexido e deixa no buffet, mesmo que tenha um richô, alguma coisa, não é a mesma coisa do que um ovinho feito na hora. E aí, gente, é aquela história de novo que eu falo sobre cuidado. Olha que charme um ovinho mexido com esse pequeno raminho de alecrim que dá um toque especial, dá um charme, dá um carinho que transforma completamente um simples ovo mexido em uma experiência super carinhosa para você receber e para você se receber, né? Que eu sempre falo isso, que a gente tem que se receber em primeiro lugar. Hoje eu tô gravando para vocês, tô tomando esse meu cafezinho da manhã, então assim, eu estou inspirando vocês, mas ao mesmo tempo eu estou me recebendo e fazendo esse carinhozinho extra com essa folhinha de alecrim. Gente, sejam muito bem-vindos à minha casa de campo, a casa de campo da minha família. Eu queria falar um pouco mais sobre o que o campo representa para mim. Eu fui criado em uma casa muito parecida com essa, que inclusive será a próxima casa que eu vou gravar para vocês na próxima temporada da Natureza de Receber, Herança de Família. Mas aquela casa tem uma grande conexão com essa casa aqui agora. Eu cresci cercado por grama, cercado por árvores. A natureza era o jardim da minha casa. E eu acho que o campo, a serra principalmente, nós estamos na Serra Carioca, em Itaipava, que é uma região lindíssima, tem essas montanhas, tem esse entorno, tem essa mata que tanto me acalma. No meu episódio do barco, na Natureza de Receber Casa de Praia, eu falei para vocês o quanto que a natureza me acalma. E aqui a gente está na natureza. Eu gosto de botar o pé na grama. Eu fui criado numa casa, numa chácara, onde eu corria livre para todos os cantos, descalço, pisando na grama, brincando com meus primos, com meus irmãos. E eu acho que o campo traz muito disso. Eu acho que o campo traz muito desse aconchego, traz muito dessa liberdade, né? Seja numa fazenda, num sítio, numa casa, dentro de um condomínio, você poder plantar uma semente, você plantar uma árvore, você colher uma flor, você plantar uma orquídea numa árvore, você vê aquela orquídea nascendo e os passarinhos, e de repente bate aquele vento, as folhas, as árvores. Eu gosto de receber e ficar em casa. Tem gente que até sai para passear, sai para bater perna, sai para ir à lojinha, ao restaurante. Não, eu quando recebo aqui em casa, eu gosto que o final de semana comece aqui e termine aqui. A gente toma café, almoça, o jantar é aqui em casa e o drink é aqui em casa, e os programas, a maioria deles acontecem aqui em casa, porque eu acho que é isso, eu acho que é aquele momento em que a família chega, o hóspede chega e você fica junto o final de semana inteiro. Isso que eu acho gostoso. A série Natureza de Receber é sobre isso, é sobre conexões, sobre histórias, e essa temporada especificamente vai ser muito sobre as raízes, sobre o que realmente nos escora, nos mantém vivos. E no meu caso, a natureza me escora muito, a natureza me traz uma energia que tanto me inspira, inclusive nos meus arranjos. Já falei isso algumas vezes para vocês, que eu me inspiro muito na natureza, eu me inspiro muito na mata, nessa desordem ordenada e perfeita que é a natureza, que é a floresta, nos jardins, nas flores. Então tudo isso me traz muita paz. Antes de falar sobre essa casa, eu acho que é bacana eu dividir um pouco com vocês a minha história com a Serra Carioca. Há muitos anos atrás, meu avô, meu pai, meus tios compraram uma casa muito especial aqui também na Serra Carioca. E foi uma delícia, era uma casa onde a família toda usava e a gente curtiu muito. Eu tive minha fase faculdade curtindo essa casa
E eu me lembro que eu vinha pra cá e aqui em Itaipava tinha o Zapata, que era um bar mexicano. Vivi muito meu início de vida adulta, né? Essa coisa de farra dos amigos aqui em Itaipava, e foi muito gostoso. Aí depois que meu avô faleceu, a gente resolveu vender a casa. Muitos anos depois, eu e Rodrigo e o Bernardo morávamos na Lagoa, a gente ainda não morava no apartamento que a gente mora hoje, né? Bernardo começando a andar, pequenininho, e eu liguei pra minha tia, falei, tia, eu posso ir pra sua casa? Porque minha tia tem uma casa aqui também na Serra, nesse mesmo condomínio. A casa praticamente não estava sendo usada. Eu falei, posso ir pra lá? E aí eu morei 4 meses na casa da minha tia durante o auge da pandemia. E ver o Bernardo aprendendo a correr naquela casa e se conectando com a natureza. E ali me trouxe uma vontade muito forte de voltar a ter um espaço na Serra. Daí então eu aluguei a casa da minha tia por praticamente 4 anos. A gente passou a alugar a casa dela e a gente passou a frequentar muito. Então a Serra voltou a ser algo muito presente na minha vida e principalmente nessa minha fase com filho. Então a gente fez várias festinhas de Halloween, de festa junina, os aniversários do Bernardo. Eu comemorei um aniversário na Serra também e foi muito maravilhoso esse período que a gente curtiu a Serra. E aí, no início de 2025, eu parei de usar a casa, e aí que entra a história dessa casa, que tem uma peculiaridade, tem uma história muito interessante, porque essa casa foi construída e concebida por uma outra família, não pela nossa família, como um anexo à casa original, e logo depois eles resolveram vender essa casa, vender o anexo, não a casa principal, mas o anexo. Só que essa casa era uma casa assim, é uma casa muito impactante, uma arquitetura muito bonita, muito moderna, ao mesmo tempo que ela é moderna, ela é aconchegante, mas ela não tinha um quarto, porque ela não era uma casa, ela era um anexo. Então tinha uma capela, tinha uma academia, tinha uma garagem, tinha um escritório, tinha uma sala de televisão, mas não tinha quarto. E aí meu irmão, o Renato, meu irmão mais velho, recém-casado, ele se apaixonou por essa casa e comprou a casa. E aí eu brinco, né, que gente, só você mesmo para comprar uma casa que não tem um quarto. E ele foi muito feliz, é muito feliz nessa casa. Hoje meu irmão tem um filho. No meio desse ano de 2025, eu e meu pai conversando com meu irmão, Renato, e aí, quem sabe a gente vira sócio na casa de Itaipava? E ali foi a semente que a gente plantou de uma nova fase da nossa vida muito maravilhosa, porque parece que voltou no tempo, né? Quando a gente morava na nossa casa em Niterói, a casa onde a gente nasceu, a gente conviveu com os nossos primos, porque essa casa onde a gente nasceu é uma chácara onde tem a casa da minha tia, a casa do meu pai, e a gente foi criado solto, a gente foi criado como irmãos, e eu acho que esse é o conceito dessa casa. Meu irmão tem um filho de 3 anos, eu tenho um filho de 7, e nós temos uma irmã de 9. Então, a gente vê que as crianças, né, quando estão juntas, é uma delícia de ver elas brincando, e daí veio essa ideia da gente se tornar sócio na casa do meu irmão, que é essa casa aqui hoje, que hoje é uma casa da nossa família, que vai ser palco de muitas alegrias, vai ser palco de muitas celebrações, de aniversários, de festinhas, de Natal. Isso está muito ligado com o que eu falei para vocês das raízes, das essências. Nós, eu, meu irmão, já na fase adulta, eu tenho 40, meu irmão tem 45, a gente convida o meu pai a sermos sócios de uma casa para a gente ver os nossos filhos e a nossa irmã, que é mais nova, crescendo juntos, da mesma forma com que a gente cresceu junto com os meus primos na casa que a gente nasceu. É como se a gente tivesse realmente rebobinado a fita, né? Estou usando um termo antigo, né? Rebobinar a fita, hoje não tem mais isso. E começando essa história novamente numa outra geração. A gente quer uma casa para conviver em família, para ver os nossos filhos, para ver os primos crescendo juntos, se amando. E não só a família, receber os amigos também. Os filhos dos nossos amigos, que são amigos dos nossos filhos. Então, assim, esse é um ambiente onde o grande objetivo é essa partilha, é essa convivência amorosa, afetuosa, para criar histórias, para criar memórias. Isso a gente vai falar muito na próxima temporada. Quantas memórias eu tenho com os meus primos e com os meus irmãos na casa onde a gente cresceu juntos. Então acho que essa casa, ela já tem uma história com a família. Meu irmão já viveu muitas coisas bonitas, eu também, porque meu irmão me emprestou essa casa para fazer o chá de bebê do Bernardo. O chá de bebê do Bernardo foi aqui nessa casa.
Fizemos o chá de bebê do nosso sobrinho aqui também. Então a gente já viveu tantas coisas maravilhosas aqui, convidados na época do meu irmão, e hoje a gente começa a escrever essa história juntos, em família, unidos. Eu acho que Casa de Campo tem esse significado para mim, retorno às origens. Por isso que vocês vão me ver muito aqui descalço. Em todos os episódios dessa temporada eu faço questão de tirar o sapato, de tirar a sandália, de andar descalço na terra, na grama. E as minhas convidadas embarcam comigo nessa história, porque eu acho que é isso, eu acho que é a terra que nos sustenta, que a gente botar o pé no chão nos aterra, nos traz, eu acho que de volta às nossas origens, nos traz de volta aquele sentimento de quem nós somos de verdade. Que eu acho que a correria da cidade, do dia a dia, a gente acaba às vezes entrando naquele furacão, e quando a gente vem para um lugar desse, eu acho que a gente traz uma paz interior muito maravilhosa. Bem, mas então, agora que você já sabe um pouco da história dessa casa, que inclusive vai passar por uma grande obra, porque ela foi concebida de uma forma, meu irmão deu um uso a ela, e agora somos 3 famílias. Vamos fazer uma grande obra esse ano aqui para adequar a casa às nossas necessidades, enfim, fazer um campinho para as crianças. E vai ser muito gostoso dividir esse processo, porque vocês sabem que eu sou completamente apaixonado, e essa série é muito sobre isso, por louceiro. A gente já tem um bom louceiro aqui nessa casa que eu vou mostrar para vocês. Na verdade, a gente tem 2 louceiros aqui, mas depois dessa obra eu vou ter um louceiro ainda mais maravilhoso, que eu já estou sonhando. Mas enquanto a obra não acontece, enquanto não acontece nada disso, eu quero dividir um pouco com vocês como eu gosto de receber na Serra. Até porque eu já recebi muito na casa que eu alugava da minha tia, e agora a gente está começando a receber aqui nessa casa. Então eu vou dividir com vocês assim o que eu, Marcelo, gosto de fazer, quais são os sabores que eu valorizo muito e que não pode faltar aqui em casa. E é óbvio que a gente vai entrar no meu louceiro, vou falar um pouco dos programas, mas em vez de ficar aqui sentado no sofá, eu quero fazer e mostrar tudo isso para vocês pessoalmente. E vocês sabem que uma coisa que eu amo é orquídea. E aí a gente compra todas as orquídeas e eu vou fazendo os arranjos de uma forma bem assim, descontraída mesmo, sabe? Aí eu pego os meus cestos de palha, pego vasos de barro e vou colocando assim em cima dos livros, eu vou grupando, porque ele normalmente, e eu amo essas orquídeas mais exóticas, então eu vou decorando a casa inteira. É uma diversão, é uma terapia. Se você vê onde você olha, tem uma orquídeazinha. E aí depois, todas essas orquídeas, eu vou mostrar para vocês depois no jardim, vão pro jardim. Eu vou prendendo nas palmeiras, nas árvores. É uma delícia, eu amo, sou completamente apaixonado. Realmente é um dos meus programas aqui, inclusive dos meus hóspedes, que eu falo, vamos ver minhas orquídeas, vamos dar uma volta no jardim. Não tem um hóspede que vem para minha casa na Serra que eu não pego pelo braço para rodar o jardim, para mostrar as orquídeas. E eu fico tudo orgulhoso quando elas estão nascendo, fico assim, realmente feliz. Essa mesinha foi uma mesinha já que eu coloquei aqui depois que aconteceu a sociedade. Porque se você vê o tamanho dessa mesa, essa mesa é para 14 lugares, esse pé direito dessa casa, eu particularmente quando venho para cá sozinho, eu, Rodrigo, eu e Bernardo, pouca gente, eu acabo achando que essa sala muito grande, esse pé direito muito grande e essa mesa muito grande fica muito vazia quando tem pouca gente. Então assim, essa mesinha que ficava lá embaixo na adega, eu trouxe aqui para cima e passou a ser assim o meu chamego e a minha paixão, tanto que eu deixo essa peça da mamãe que vocês viram no café da manhã, que eu trouxe para cá para dentro de novo. E aí é aquela mesinha que a gente fica quando tem pouca gente e acabou virando a mesa do jogo também, porque eu acho que esse é um dos programas que a gente ama na Serra, que é um carteado, que é jogar um buraco fechado, tem gente que chama de tranca, eu chamo de buraco fechado. E aí um outro lugar que eu amo aqui, que eu acho mais aconchegante, é essa área aqui de baixo, onde fica a adega. Eu trouxe uma mesa de jantar que também tem muita história. E aí aqui eu também criei um ambiente muito gostoso, porque eu acho que essa coisa
do pé direito mais baixo, dessa madeira, dessa pele na parede, dá uma aquecida e dá um aconchego. E aí essa mesa, já que a gente fala da natureza de receber, sobre mesa posta e sobre receber, é uma mesa muito especial, porque tanto a mesa como as cadeiras foram dos meus avós, pais do meu pai, e elas ficavam na fazenda, e a gente, depois que resolvemos nos tornar sócio nessa casa, a gente resolveu trazê-la para cá. E aí eu criei esse ambiente aqui embaixo, essa sala de jantar mais intimista, para comer um fondue, uma raclette, e também para um jantar quando a gente quisesse esse ambiente um pouco mais aconchegante, né? Aqui fica a adega, nessa porta aqui atrás. Então é um ambiente gostoso, agradável para tomar um vinho, para receber. Então a gente fica batendo um papo aqui, tomando um vinho antes do jantar. Agora eu quero levar vocês para conhecer o meu quarto de hóspedes, que eu quero mostrar como eu gosto de receber o hóspede aqui em casa. Eu falo que esse quarto de hóspede é mais especial porque ele fica num bangalô no meio do jardim. E isso daqui é um túnel de cerejeiras, que é a coisa mais linda do mundo. Entre junho e julho, isso daqui não tem uma folha verde, toda rosa, é a coisa mais linda. E aí vocês veem que eu vou plantando as orquídeas também nos troncos dela. E eu, não sei vocês, mas vou dar uma dica de casa de campo de jardinagem. Tem gente que chama isso de cica, eu chamo isso de sagu. Aí eu podei todas essas folhas, porque elas estavam velhas, elas estavam caídas. E eles brotam com tudo, gente. Então isso daqui é uma dica maravilhosa. Eu vou mostrar um brotando ali, ó. Olha só, tá vendo que ela tá, ó? A folha tá novinha. Isso daqui deve ter o quê? Uns 3 meses que eu cortei ela inteira, e essa daqui já brotou, aquela dali já brotou, ela vem com força. Então assim, quem tem esse tipo de planta em casa e a folha tá velha, tá caída, pode cortar ou puxar. Às vezes você não precisa nem cortar, só em puxar uma a uma, que ela nasce com tudo, com toda a força do mundo. Sejam muito bem-vindos ao nosso bangalô de hóspedes aqui no jardim. Vem que eu vou mostrar tudo para vocês. E aí eu acho que é aquele carinho para os hóspedes também, colocar sempre arranjo de flor, uma vela. Essa vela, inclusive, eu sou completamente apaixonado, é uma vela que vende muito na época de Natal, que é de eucalipto, de pinheiros e eucaliptos. Dá um cheiro de casa de campo que eu sou completamente apaixonado. E aí, gente, até a curadoria de livro eu acho que é legal. O estilo dessa casa, essa obra de arte que é a coisa mais linda. E aí aqui, cavalo, que é uma paixão do meu irmão. Então eu acho que a casa, ela tem que respirar a identidade de quem mora, até nos livros. Não é simplesmente a gente comprar um livro e comprar um livro. O livro tem que ter a ver com o ambiente onde ele vai estar inserido e com o que as pessoas que moram naquela casa se interessam, o que gostam. Mas aí deixa eu mostrar mais detalhes para vocês. Eu amo a gente ter sempre um malheiro. Esse daqui tá aqui, mas o hóspede pode colocar em qualquer lugar. Um malheiro daqueles que a gente tem em hotel para abrir uma mala. Deixo sempre 2 moringas, uma de cada lado, que é para ter sempre aguinha fresca para os hóspedes. Então a gente troca 2 vezes ao dia essa água, de manhã e de noite. Velinha também aqui, flor na cabeceira. A gente deixa também sempre um chocolatinho, um mimo, né? E aí a gente tem um chocolate sem açúcar, a gente tem um chocolatinho meio amargo, para todos os gostos a gente deixa para o hóspede. À noite, quando a gente faz a abertura de cama, eu gosto sempre de deixar um chá natural, para quando eles voltarem do jantar, forem se recolher, ter um chazinho à noite para tomar, que é sempre maravilhoso. E aqui a gente entra no contexto do banheiro, que esse banheiro ele tem uma configuração até bem interessante, porque o box ele fica aqui, desse lado, todo em pedra, e aí aquela história dos detalhes, né? A gente deixar um bom sabonete para o nosso hóspede, um shampoozinho e um creme condicionador. Esse daqui eu trouxe de um chalé que a gente alugou em Courchevel, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Tem aquela história que eu trago dos hotéis e aí eu escolho se eu trago para a serra, se eu levo para o barco, mas pelo estilo até dos amenities que eu trago. E aí banheiro de quarto de hóspede, para mim, gente, é aquela história. A gente tem que pensar em tudo que o hóspede possa precisar. Esses daqui eu acabei de trazer do Aman de Nova York. Ó, aí tem, ó,
ó, escova de cabelo, barbeador, escova de dente, aí tem cotonete, saquinho sanitário, aí tem lixa de unha, enxaguador bucal, creme de barbear, escova de dente, sabonete. Gente, tudo isso daqui eu vou trazendo dos hotéis que eu vou indo, que eu vou viajando. Ó, até óleo, body oil a gente tem. Esse daqui tem a marca do Amor. Então eu acho que é aquele mimozinho que todo hóspede gosta, que quando ele esquece alguma coisa, ele não fica encabulado, não fica precisando pedir alguma coisa. E essa varanda, que é uma delícia, acordar aqui, conectado com esse verde, com esse pomar, com essa natureza, é muito maravilhoso. É realmente assim um momento em que a gente desliga de tudo e se entrega à natureza. E eu acho que hoje a minha grande paixão são os agapantos. Olha que lindo isso. E essa época do ano eles ficam floridos. Foi uma sorte a gente estar gravando nessa época do ano. A gente tem parte do pomar, como eu falei pra vocês. Isso daqui são os pés de limão siciliano. Gente, isso daqui quando tá na época, o chão, juro, fica amarelo, cor do limão siciliano. Muita fruta que dá. Agora, isso daqui, olha que lindo. Isso daqui é jasmim da Índia. Olha que linda essa flor. Que lindo. E ele agora tá vindo com tudo. Isso daqui fica um perfume, que é uma coisa. Esse. Olha que linda essa lavanda. Eu amo colocar elas aqui. Já tem algumas aqui. E aí aqui é o caminho que os hóspedes fitness ou com dor na consciência da noite anterior gostam de vir, que é onde fica a academia. Uma história muito curiosa e interessante sobre essa casa é que o Rodrigo, meu marido, trabalhava no escritório de arquitetura que projetou essa casa. Ele ajudou a projetar essa casa, a desenhar os detalhes dessa casa e trabalhou na montagem dela. Literalmente, ele entregou essa casa para quem construiu. E hoje nós estamos aqui, donos dessa casa, junto com meu irmão, com meu pai, a casa da nossa família. Então é muito interessante, né? Como o mundo dá voltas e nos apresenta surpresas que a gente nunca imaginou. É incrível. Agora que vocês já viram o quarto de hóspede, já demos uma volta pelo jardim, eu quero levar vocês no lugar onde a mágica acontece em toda a casa de campo, que é a cozinha. Então vamos que eu vou falar um pouco dos sabores que não podem faltar nessa casa. E aí eu acho que cada cantinho da casa começa a contar as histórias, né? Então assim, aqui na cozinha, eu gosto de deixar todos os livros de receita. E aí a gente brinca um pouco, né? Os cantinhos do café. Esses aqui são alguns presentes que eu ganhei das minhas amigas Lu e Rê Zanata. Então eu fiz um cantinho aqui com essas peças lindas que eu ganhei de presente. E aí aquela história de pensar de uma forma diferente. Então assim, eu acho que tem tudo a ver esse foxzinho com casa de campo, com serra, com montanha. Então a gente botou esse bowl aqui do lado da cafeteira com essas cápsulas de Nespresso. Porque isso é uma coisa, às vezes você fala assim, eu tenho que comprar uma caixa de cápsula de café. Gente, pega um bowl, pega uma peça de Murano, pega alguma coisa que tenha a ver com a casa, com o estilo e usa. Quando que a gente ia dizer que isso daqui seria um porta-cápsula de café? Mas eu acho que entra no mood, entra na casa, entra no estilo e tudo se fala. E como toda casa tem que ter história, esse cantinho do café tem isso daqui muito especial, que era um moedor de café, que era da casa da minha avó. E aí aqui é a nossa cozinha gourmet, nossa churrasqueira, forno de pizza, onde vários momentos eu vou querer cozinhar, fazer minhas massas. No final de semana com frio, no inverno a gente ama fazer um fondue. Um outro programa que a gente faz muito em Casa de Serra é fazer pizza, então é uma delícia porque as crianças ajudam, a gente abre a massa, as crianças botam os molhos, os ingredientes e vocês sabem também que o que não pode faltar nunca nos nossos finais de semana, seja aqui, seja no bar, é um bom rosbife com arroz, farofa, batata frita, feijão. A gente serve pizza,
churrasco, rosbife, tem o meu misto quente, que vocês já me viram cozinhando nesse fogão há um tempo atrás, que eu tava sozinho aqui em casa e na madrugada eu vim. Então assim, eu acho que se eu for fazer uma receita para vocês hoje, aqui seria esse meu misto quente, que realmente é de capotar. O meu misto quente que eu faço aqui na Serra, em primeiro lugar, uma frigideira de ferro raiz, bem pesada, bastante manteiga, queijo prato, presunto e pão de forma. Eu também gosto de fazer no pão de sal, mas esse daqui fica muito mais especial e é só isso, gente. Então como é que eu monto o meu misto quente? Eu gosto de colocar uma fatia de queijo, passando um pouquinho a borda, uma fatia de presunto, mas aí o presunto eu não deixo ele sair do queijo. Por quê? Porque eu não quero que o presunto queime na ponta. O queijo, eu quero que ele derreta até possa encostar na frigideira. E aí depois eu coloco mais um queijo passando um pouquinho do pão. Pronto. A gente coloca o pão em cima e aí não bota manteiga nesse momento. A frigideira tem que estar bem quente, então já estou deixando a frigideira esquentar aqui. E aí quando ela estiver bem quente, eu coloco uma porção generosa de manteiga, deixo ela bem quente, eu venho com o meu misto, tá vendo? Que eu não aperto, só deixo ele apoiado aqui de um lado, aí eu vou girando ele de lado, ó. Olha como é que ele fica, parecendo uma torrada super amanteigada. E olha como é que o queijo que fica na borda, ele vai dando uma derretida e até uma queimadinha, ele cria essa crostazinha. Eu viro novamente, ó a crostinha do queijo, ó. Olha como é que o queijo faz essa crostinha. Olha como é que ele fica super molhadinho. E ele derrete o queijo. Ó. Juro, gente, tudo que a gente falou hoje e que eu tô mostrando pra vocês, esse prato representa. Daqui me lembra casa de vó, minha casa, minha infância. Sabe aquele assim que te abraça? É isso daqui. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia mostrar o louceiro pra vocês, mas que eu iria construir um novo louceiro? Então, ó, todo esse ambiente onde a gente tá aqui hoje vai ser incorporado ao louceiro que se encontra aqui atrás. Então, enquanto isso, vocês vão conhecer o meu louceiro atual, mas em breve teremos um novo louceiro aqui. Mas esse daqui já tem muita história pra contar e eu sei que vocês vão amar. Então sejam bem-vindos ao meu louceiro. Gente, então esse daqui é o meu louceiro daqui da Casa de Campo, que na verdade ele é uma fusão de alguns louceiros, porque meu irmão já tinha algumas louças aqui, eu construí um louceiro na casa que eu alugava da minha tia nesses últimos 4 anos, eu construí um acervo, trouxe muita coisa do meu apartamento que eu acho que já tinha mais cara de casa de campo pra cá, e é óbvio que já tem coisas novas aqui que eu não me aguento, e vou mostrar um pouquinho de todo esse acervo pra vocês, mas de cara assim, vocês já conseguem sentir que tem uma cara muito mais de campo mesmo, essa louça mais conectada à fauna, à flora, às frutas. Esse aparelho que a gente usou no café da manhã, que eu sou completamente apaixonado. E aí, o que aconteceu nesse processo de fusão, digamos assim, desse louceiro? Muitos jogos não tinham 14 lugares. Jogos que meu irmão tinha, que eu tinha na outra casa, porque a outra casa tinha uma mesa de 10, essa daqui são 14. Então eu comecei a tentar completar esses jogos. Alguns eu consegui, outros eu não consegui. Então assim, aqui fica uma dica. Quando você gostar muito de uma louça, não compra o número exato da sua maior mesa. Compra uma sobrazinha, pode ser que saia de linha e você não vai ter nunca mais. Vamos falar um pouco desse acervo, começando pela louça que vocês viram que eu usei no meu Natal. Uma que foi feita para mim, especialmente de presente, pela Zanata, que foi a louça que eu usei no meu Natal. Gente, olha isso, que joia. O pratinho de pão, o prato de sobremesa e o prato raso. Coisa mais linda do mundo, todo pintado à mão pela Zanata. As meninas arrasam muito. Eu sou muito, muito, muito apaixonado por essa louça. E aí, como tem muitos aparelhos aqui, e aqui eu tenho altura em prateleira, eu amo usar também esses
suportezinhos que eu acho que facilita, além de trazer uma estética, facilita. Então, por exemplo, aqui eu sei que tá o conjunto Ralph Lauren, inclusive eu também usei. Esse daqui eu trouxe de Nova York. Vocês vão lembrar muito bem que eu fiquei enlouquecido. Esse último Natal para mim foi um Natal muito Ralph Lauren, tanto que a aspiração que eu pedi para as meninas foi exatamente a aspiração do Ralph Lauren. E eu acabei comprando um jogo da Ralph Lauren em Nova York e eu usei nas minhas mesas secundárias no meu Natal. Olha que lindo isso. Agora, isso daqui é uma coisa que tá aqui, nessa altura aqui, porque eu não uso só no Natal. Isso aqui é chique, é atemporal para qualquer situação. Ainda mais casa de campo, que eu acho que esse xadrez, vocês vão ver essa casa depois da reforma, que a gente vai trazer muito esse estilo, esses tecidos. Então isso daqui já fala muito com o que vai ser essa casa no futuro. E aí aqui a gente tem outras peças que eu amo. Então, por exemplo, isso daqui, ó, para comer pizza, como eu falei para vocês, que a gente come muita pizza aqui em casa, não só pizza, como massa. Então isso daqui é uma coisa super divertida. Eu amo montar mesas temáticas, então eu faço a mesa cheia de tomate, de manjericão, alecrim. Isso aqui é uma delícia, eu amo. Essa daqui é de uma cerâmica que inclusive fica uma dica para quem vier conhecer a Serra Carioca, é da Luiz Salvador, que é uma cerâmica, isso daqui é feita à mão, muito maravilhosa, vende em várias lojas no Brasil inteiro. Bem, aí isso daqui é uma paixão. É uma coleção que eu tenho, que são os pratinhos de fondue, que eu compro sempre que eu vou à Suíça. São pratinhos bem típicos de cenas do cotidiano. Um é diferente do outro, não tem nenhum igual ao outro. Isso daqui foi um presente de casamento que eu dei pro meu irmão e pra Júlia, a esposa dele. Então, é uma louça que já tá aqui nessa casa há muito tempo. Isso é Limoges, Tana Bilhões, que é a coisa mais linda do mundo. Tem inclusive o Suplá, esse é um jogo super completo. Tem essa borboleta e eu amo. Acho isso muito, muito, muito chique. Aí tem o bowl, aí tem a xícara. Então um jogo super completo, eu amo. E eu acho que azul e branco, principalmente nessa temática assim, que você vê que tem a borboleta, tem as flores, acho isso muito chique para casa de campo, acho atemporal, elegante, combina com madeira. Aqui são duas paixões minhas também, cravo e canela, a amarela e essa rosa, acho que tem tudo a ver com a serra, tem muito meu estilo. E a minha primeira compra foi essa cor nova que eu amo, que inclusive misturar também funciona. Se a gente tiver um dia um almoço enorme para 30 pessoas, não tem problema nenhum. Essa seção aqui também eu amo, de cerâmicas, também todas da Luiz Salvador. Olha que lindo isso, da banana com azul, que eu misturo muito com essa daqui. Essa da orquídea é uma grande paixão. Isso daqui é tudo do meu acervo que eu tinha na casa anterior, na serra. Isso eu amo, essas orquídeas para tomar café. E aí aqui eu deixo os suplás. Esse daqui é uma coisa da Zanata, que eu usei no meu Natal também, a coisa mais linda. E ele vai com tudo. Então assim, eu acho que casa de serra, vocês vão ver que eu tenho umas coisas muito neutras de suplá. Dificilmente eu tenho o suplá do jogo, então eu uso muito esse meu verde. Eu uso muito esses de ratã, que eu acho que é tão chique. Esses de palha para o almoço, esse escuro, eu acho lindo, até porque eu tenho muita peça de serviço, vocês vão ver no meu outro louceiro. Esse daqui é muito especial, inclusive eu tô pensando em usar esse suplá na mesa que a gente vai montar hoje, porque essa casa tem muito cobre. Inclusive o telhado dela tem detalhes em cobre e todas as luminárias da mesa são de cobre, então acho que esse daqui já seria a minha escolha para a montagem dessa mesa. E aí vão, gente, os bowls de café da manhã, os potinhos, essa minha coleção da Bordalo, então tem todos esses detalhezinhos dos passarinhos, que é aquela história que fala muito com a serra. Essa coleção das couves, que eu sou completamente apaixonado, também Bordalo, porque eu acho que tem essa coisa de horta que fala muito. E aí lá pra cima é uma loucura, essas peças que eu trago de viagem, trouxe do Marrocos, peças maiores, porque eu acho que a gente está numa casa de campo, que você vai receber muita gente, você tem que ter peças de serviço grandes para conseguir receber todo mundo. Isso daqui é um acontecimento, essa minha escada, que eu ganhei inclusive de uma grande amiga minha. Vocês vão ver em breve a história dessa escada, porque ela está nessa temporada Casa de Campo, a Ana Elisa Setúbal. Olha que loucura isso, gente, essa escada é linda. E aí, por conta do pé direito, eu literalmente preciso de uma escada.
E aí, gente, isso daqui é uma loucura. Essas minhas bandejas de passarinho, olha que loucura, que são da A2 Home. Olha que lindo isso. Eu tenho essa coleção inteira. Eu tenho as bandejas, a cestinha de pão, o porta-talher, porque eu acho que é uma coisa, você vai fazer um almoço na varanda, vai servir um bolo à tarde, é ótimo, é uma dica ótima ter porta-talher. A bolheira, que hoje no café da manhã eu usei a de laranja. E aí começam os meus surtos, que são os anéis de guardanapo e guardanapo de tecido. Esse, inclusive, também eu acabei de trazer de viagem do Williams Sonoma, que são par com aquele suplá, que eu acho que é que eu vou usar nessa minha mesa, já que essa minha mesa tem os luxos todos de cobre. Isso daqui eu sou apaixonado. Acho que barro traz essa coisa mais rústica. Tem essa referência ao cacau que eu trouxe da África, que é uma loucura isso. Eu sempre dei e vou continuar dando essa dica para vocês desses saquinhos de organza que eu vou organizando, ó, cada modelo, porque por exemplo, eu vou querer esse branco, esse bege, eu puxo, não bagunça os que estão embaixo. Se eu não tivesse isso daqui, se não for de organza, gente, pode ser outro saquinho de qualquer outro tipo. O importante é ele respirar. Mesma coisa com toalhas e jogos americanos. Isso daqui é uma toalha minha linda que eu comprei na Toscana. Essa daqui é uma que eu uso muito também para comer fondue. Aqui embaixo é uma outra dica muito bacana. Isso daqui eu até quero fazer outros. Foi um presente que eu ganhei das minhas queridas amigas do ateliê Casa da Lu, que são porta-supplies. Então, por exemplo, eu não tenho mais espaço nesse loceiro. Olha quantos jogos americanos eu tenho aqui fora de gaveta, porque eu não tenho mais espaço nenhum. E uma outra dica que eu acho que é muito legal são esses impermeáveis. Eu acho que casa de campo, casa de praia, tem que ter, porque tem muita criança, vem os amigos dos seus filhos. Isso daqui ele tem cara de linho, não tem aquela cara de plástico, não tem nem barulho de plástico, mas ele é impermeável, ele é fácil de limpar, porque também é mais prático do que você tá toda hora mandando o linho limpar, engomar e tudo. Esses mais delicados assim, que tem que engomar, que é tudo bordado à mão, que são vários também, eu uso muito, mas no dia a dia isso daqui acaba sendo um super coringa. Ainda tem, ó, dois lados, isso é super prático. Suquinho de tomate para um dia de um molho ou um dia de fazer a pizza. E aí tem as outras jarras aqui, tem que ter muita opção. Aqui tem alguns copos, algumas taças, muita taça universal. Aquilo que eu falo para vocês é prático, tem que ter quantidade, serve para vinho branco, serve para vinho tinto, serve para champanhe. A loucura não tem cura. Quem lembra da minha viagem para Toscana em outubro do ano passado? Olha isso daqui que eu comprei e mandei entregar. Eles mandaram para o Brasil. Olha que loucura isso. Que lindo, que lindo. É muito maravilhoso, mas são sobre essas loucuras e são essas lembranças que a gente vai ter. Dá trabalho trazer na mala? Dá, não tinha nem condições de trazer. Mandei despachar, eles mandam pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro. E aí quando chega, a gente lembra da viagem, a gente lembra daquele momento, daquela loja que a gente entrou. E, nossa, pro resto da vida, isso daqui é uma peça eterna que eu vou curtir e servir tantos almoços, tantos jantares, reunir tantas pessoas. Então é sobre isso, gente, é sobre memórias de carinho, de afeto que a gente traz. Eu acho que o Loceiro é muito sobre isso. Segundo Loceiro fica aqui na cozinha de verdade, porque aqui é onde a mágica acontece realmente. E aí aqui a gente tem um Loceiro mais assim de serviço. Então assim, tudo que a gente prepara, por exemplo, toda essa parte de frios, de café da manhã, de garrafas térmicas, de peças de serviço, eu amo usar essas peças porque eu acho que elas são práticas e são bonitas de ratão. Então eu tenho de todos os formatos, de todos os modelos, que eu acho que isso daqui é muito lindo para servir numa casa de campo e é prático porque é uma travessa, uma Marinex,
Marinex, que você bota no forno, você faz lasanha, você faz massa, você faz escondidinho, você faz tudo e você leva pra mesa, tá super chique, tá super elegante pra servir. Então eu amo. Aí eu tenho tudo, tem o guardanapo, tem os bowls menores, tem os bowls maiores, cestinho de pão. Então assim, eu tenho muita coisa de ratã, cestaria, bandejas, que a gente monta café da manhã pra servir um café, levar um copinho. Então assim, bandeja tem que ter muita, tábua tem que ter muita pra fazer essa coisa, essa loucura. Isso daqui também é uma coisa de frios, que eu uso muito da Eat Home, mas agora depois que eu comecei a usar esse com gelo, esses daqui eu uso até mais, assim, até como bandeja também. Dá pra fazer uma bandeja, dá pra fazer como boleira. Então é aquela história da flexibilidade também que a gente tem do uso. E ali em cima, panelas de fondue, richots, enfim, tábuas, outros tipos de refratário. Então é um pouco de um louceiro mais prático, porque tudo é preparado aqui na cozinha do café da manhã e vai pra mesa. Então eu não tenho que ir lá no louceiro pra pegar, pra preparar. Então tudo que é mais de serviço fica aqui. Chega de mostrar louceiro e vamos atacar o louceiro e montar uma mesa linda com a cara da serra. Então agora chegou a hora que vocês mais gostam, que é a hora que eu vou arrumar a mesa, vou fazer a minha arte, vou criar. E aí, lembra que eu falei no louceiro? Dessa coisa do cobre, então todos esses lustres de cobre, eu quero tomar partido dessa arquitetura mais rústica, moderna, mas ao mesmo tempo aconchegante. E eu quero trazer esse elemento para a mesa e vocês vão acompanhar esse processo comigo. Eu vou falar um pouquinho da seleção de louças que eu fiz para montar essa mesa. Eu vou usar esse suplá, que eu fiquei completamente apaixonado, que eu comprei numa última viagem que eu fui para Orlando, que é da Williams-Sonoma. E eu acho que ele fala com a arquitetura da casa. E para fazer esse contraste da madeira com cobre, eu vou deixar o suplá sobre a mesa, sem nenhum jogo americano, porque eu quero realmente destacar esse detalhe. E aí, eu não poderia deixar de fazer uma homenagem também ao meu irmão e à minha cunhada Júlia, e foi muito especial da parte deles quererem aceitar a gente como sócios dessa casa, para passar a ser uma casa da família. Então acho que essa daqui é uma louça muito especial, que eu e Rodrigo demos de presente para os dois de casamento. Eu escolhi esse azul, que eu já tinha falado também para vocês o quanto que eu acho que fica chique azul em casa de campo. Vou usar o pratinho de sobremesa também, que vocês sabem que eu amo, como um prato de salada. Para os talheres, um talher verde com dourado. E tô deixando aqui já o talher de salada e o talher de sobremesa. E para o copo e para a taça, vocês sabem que eu amo usar taça e copo. Então eu tô trazendo esse copo verde que tem esse detalhe também num tom de cobre, que eu acho que vai ficar muito chique e fala com o verde dos talheres, com o verde do lado de fora e uma taça universal neutra que funciona com tudo. E o guardanapo, o meu clássico guardanapo verde de linho, que eu acho que funciona muito bem para serra, para uma casa de campo, para uma fazenda, com esse anel de guardanapo em cobre que também traz mais esse brilho, mais esse detalhe, mais essa referência da casa, do lustre, e depois fica pro final a surpresa, que é a montagem dos arranjos. Mesa pronta, eu acho que ficou linda essa mesa. Agora é a hora que eu mais gosto, que eu sei que vocês também mais gostam, que é a hora de fazer a mágica acontecer e preencher o meio dessa mesa com os meus arranjos, que eu acho que vai ficar a coisa mais linda do mundo, diferente de tudo e também falando muito bem com essa proposta que eu quis trazer. Gente, a mesa está praticamente pronta e eu quero dizer uma coisa, eu tô muito feliz com o resultado dela até agora. Eu acho que o detalhe mais especial ainda vai ser colocado na mesa. Eu quis trazer essas panelas também de cobre que já eram da casa e são lindas. E o que a panela está representando aqui? Eu acho que está representando essa essência da mesa posta. Reunir a família por uma refeição. E é
desses momentos que a gente cria as grandes memórias da nossa vida. Eu tenho muitas lembranças maravilhosas na mesa da fazenda que eu mostrei para vocês lá embaixo, com os meus avós. São memórias que fazem parte da minha história, que fazem parte do que eu sou hoje. Eu acho que as minhas raízes vêm deles, vêm da minha família, vêm da minha educação, dos princípios e dos valores que eu aprendi. E muitos desses momentos eu me lembro com muito carinho no entorno de uma mesa. E a panela eu acho que significa isso, né? Aquela comida de vó, aquela comida de casa, aquela comida da fazenda, aquela comida que nos traz lembranças, aquela assim, o que você quer comer hoje? Eu quero o meu prato favorito. E as flores, as sementes de cheflera saindo delas, que eu acho que ela tem também esse tom que puxa tanto para o verde como para o bronze, como para o dourado, ela traz o toque do vermelho. E aí, óbvio que a gente não poderia deixar de ter orquídeas. Então, uma orquídea linda da região que traz a minha assinatura, porque vocês sabem que todo arranjo que eu faço tem que ter uma orquídea, afinal de contas era a flor favorita da minha mãe. Essas folhagens verdes também que saem dessas panelas e trazem o verde da mata, que eu acho que traz um pouco também dessas copas, dessas palmeiras, dessas tamareiras que tem tantas aqui no nosso jardim, então elas estão representadas aqui de uma certa forma, mas falta um detalhe. Essa mesa, ela é uma homenagem à minha família, ela é uma homenagem a esse novo momento que a gente resolveu viver e esse novo caminho que a gente resolveu trilhar juntos nessa casa. E eu não poderia deixar de trazer para essa mesa a nossa mãe. A minha mãe, a mãe do Renato, do Eduardo, a nossa Maria Cristina, que faz tanta falta, mas ao mesmo tempo está tão presente na nossa vida. E ela amava tudo isso. E eu tenho certeza que ela está muito feliz, muito emocionada em ver os filhos dela, em ver o meu pai juntos aqui nessa casa, nessa casa que é realmente um momento muito especial da nossa vida. É a gente viver novamente aquilo que a gente vivia. Então, da mesma forma que eu tenho algumas peças dela, o Renato também tem. E o acervo do Renato fica todo aqui, nessa casa. Um deles vocês conheceram no café da manhã. Então, essa daqui é a cerâmica que a mamãe fez e que é do Renato, meu irmão, e que hoje eu faço essa homenagem a ela em nome da minha família, dos meus irmãos, do meu pai, colocando ela nessa mesa, na cabeceira, que é onde ela estaria sentada e que eu tenho certeza que ela está sempre com a gente, trazendo ainda mais amor e ainda mais emoção. Então, da mesma forma que eu vejo ela nas orquídeas, eu sempre faço questão de ter orquídeas nas peças da mamãe. Eu acho que é uma forma de homenageá-la e de trazer vida a essas peças, cada uma representando um filho, cada uma representando um dos seus 3 filhos, eu, Renato e Dudu. E essa haste representa os frutos, os nossos filhos, os netos, todas as outras pessoas da nossa família, que eu tenho certeza que ela lá de cima também está olhando e cuidando. E essa é a minha mesa, com todo o meu amor, com toda a minha emoção, em homenagem à história da minha família, para essa natureza de receber Casa de Campo, que eu falei para vocês que seria uma temporada muito especial, cheia de emoção, cheia de verdade, cheia de essência, cheia de raízes, cheias de histórias e cheias do que realmente importa. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa mesa, dessa homenagem que eu presto às pessoas mais importantes da minha vida, junto com meu marido, com meu filho, os meus irmãos, meu pai e a minha mãe presente, sempre em nossas vidas, sempre nos meus arranjos, sempre na minha arte e dessa vez ainda mais especial nessa peça que
fecha toda essa história que eu quero contar e essa história que essa casa vai contar. E é isso, gente. É assim que a gente termina esse episódio da Natureza de Receber Casa de Campo comigo, aqui na nossa casa de campo, no nosso refúgio, no lugar onde a gente escolheu para contar novas histórias. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês curtam essa temporada da mesma forma que vocês curtiram as temporadas anteriores e que eu leve de uma certa forma amor, leveza, ideias e muitas inspirações na vida de vocês. Então, agora que vocês conheceram a minha natureza de receber na minha casa de campo, aguarde que no próximo episódio a porta se abre para uma nova casa com novas histórias em um outro cenário paradisíaco. Mas se vocês gostaram desse conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar a notificação, tocar o sininho, compartilhar esse conteúdo com todo mundo que vocês têm certeza que vão gostar desse vídeo. E é lógico que eu quero saber de você. Qual é a sua natureza de receber? Deixa aqui nos comentários.